nação, eu choro por essa nação, eu oro pelo Brasil, eu oro pelas pessoas que estão presas, eu oro pelos meus inimigos, eu oro pelo Alexandre de Moraes, eu oro pelo Rodrigo Pacheco, eu oro pelos nossos deputados, eu não brinco com aquilo que está nas nossas mãos. Mas o povo brasileiro precisa assumir esse propósito de parar querer terceirizar as responsabilidades a outras pessoas. Ah, porque se fulano de tal não for no dia 7 eu não vou. Frouxo que você é. Ah, porque no dia 7 a gente não pode falar sobre o Fora Moraes. Como assim? Como assim que no dia 7 a gente não pode falar sobre tirar o cara que está acabando com o nosso país? E nos dias, deputado, desse quadro atual, e a pergunta que não é nada simples, mas por onde começar a sair dessa situação? É bom, covardia total, mais uma vez. Alexandre de Moraes tem o apoio de todo esse sistema corrupto, né? Apoio do Lula, apoio do Pacheco, e a gente precisa intensificar a chamada para a manifestação no dia 7 de setembro. Né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque é o povo na rua que resolve as coisas no Brasil. Nas últimas décadas tem sido assim, e eu tenho convicção de que vai ser assim de novo. Nós temos 3 pautas que eu considero assim as mais prioritárias, que são o impeachment do Alexandre de Moraes, pauta número 1, pauta número 2, a questão da CPI do abuso de autoridade, que está parado na mão do Lira para ser despachada, e a anistia de todos os perseguidos políticos que na verdade não cometeram crime. Até acho uma contradição chamar de anistia se não cometeram crimes, né? Mas de qualquer maneira é isso que precisa acontecer e a gente precisa pressionar. Mas, obviamente, 7 de setembro é no sábado que vem. Antes disso tem sessão no Senado da República, nós já estamos conversando, Nicolas, eu e os demais deputados da oposição, e principalmente os senadores, né, para paralisar tudo e não deixar nada mais andar no Congresso Nacional enquanto não resolver a questão do fim dos inquéritos abusivos e da censura no Brasil. E aí, deputado Nicolas, como é que faz, hein? Uma saída é essa, né? Obstrução? Que mais que está sendo estudado, hein? Olha, vou ser bem sincero, a gente já tem estudado diversas outras formas, porque essa perseguição não começa de agora, mas eu fui bem claro ao comunicar ali toda a oposição de que, para mim, chegamos a um limite onde as pessoas esperam de nós posições firmes, já que nós estamos em uma situação difícil. Em situações difíceis demandam medidas também difíceis e muitas das vezes também colaterais, no sentido de que não dá para poder a gente querer jogar o jogo com as regras do nosso inimigo. Quando eu propus radicalizar, obviamente não é no sentido violento ou em qualquer outro sentido, a não ser de realmente fazer com que o Congresso pare. Porque, caso contrário, eles não sentirão absolutamente nada, a não ser a gente dando esse exemplo lá dentro do Congresso. Eu vejo que os responsáveis, né, por essa tirania que está acontecendo não é somente de uma pessoa, mas é todo um grupo seleto de pessoas que algumas não foram nem eleitas, não tiveram nem os votos do brasileiro, como o ministro Alexandre de Moraes, e a população está sedenta por mudança. Eu confesso que o meu coração não é político, eu estou político, meu coração é de um brasileiro, o meu coração é de alguém que tirou a Dilma depois de diversas manifestações, de alguém que acreditou desde o começo que poderia ser possível fazer uma mudança. Então, quero reforçar aqui o dia 7 de setembro, não como mais uma manifestação, mas como mais um ataque e defesa, ataque a eles e defesa à nossa democracia. Afinal de contas, uma guerra não é vencida somente numa batalha, numa bala de prata. A gente não está lutando contra um vampiro. Nós estamos lutando contra um sistema muito bem estruturado e que demanda coragem. Se esses caras estão querendo colocar que eles são o supremo ou que eles têm mais coragem conosco, eu vou dar um dos recados mais duros lá no 7 de setembro. Pode esperar. Eu já falei com alguns amigos, já falei mesmo com a minha família, com pessoas próximas a mim, de que eu não estou preocupado com cargos, não sou um mandato, eu não sou um mandato, eu sou uma pessoa, eu sou um brasileiro, e as pessoas precisam sentir isso em nós. Então não é somente em mim, mas precisa sentir isso na coragem do Constantino, na coragem do Van Hatten, precisa sentir na coragem de vocês, jornalistas, dos influenciadores, do caminhoneiro, da diarista, no dia a dia. As pessoas precisam perceber que hoje foi o Twitter, amanhã o Instagram, depois é o TikTok, e depois vai ser literalmente a nossa liberdade, só que talvez seja tarde demais. Então, para mim, sendo bem sincero aqui, tá, para todos do Bradock, de que eu não vejo nenhuma outra medida
que possa ser feita contra um sistema tirânico que será considerado democrático. Ah, vamos apresentar uma PEC. Tá, a gente já apresentou, a gente sabe que eles sentam. Ah, vamos fazer um movimento, nós já fizemos esses movimentos. O que precisa é parar, sabe? É dar gritos de guerra dentro da Câmara, é fazer como, por exemplo, 5 mulheres de esquerda fizeram na época do impeachment da Dilma, que elas sentaram na mesa diretora e falaram, não vamos deixar de ter sessão. Inclusive pediram marmita lá, porque falaram que ia dormir ali no Congresso. São essas medidas que eu estou dizendo. Porque se a gente quer inspirar coragem em alguém, a gente tem que ter essa coragem primeiro. E pode ter certeza que eu disse lá no grupo, e não falei com uma forma de expressão, mas eu sei que eu não estou sozinho nisso, tem muitos outros valentes e mulheres valorosas que estarão conosco nessa luta, e mais uma vez reforço, não depende somente de um ato, não depende de um político, isso aqui não é para uma pessoa, isso aqui não diz respeito a mim, não diz respeito a uma questão ideológica, diz respeito a uma liberdade. E se um povo que acredita que a liberdade ela é simplesmente entregue, mas não conquistada, esse povo já falhou. Esse povo já falhou. Então eu espero muito mesmo que essa tirania do ministro Alexandre de Moraes, com a conveniência e com a anuência do Rodrigo Pacheco, ela aumente. Eu espero que eles aumentem isso, eu espero que eles continuem com as buscas e apreensões, eu espero que eles comecem a caçar outros deputados, sabe por quê? O povo brasileiro precisa entender que isso não diz respeito a nós. Nós somos simplesmente o alvo desses caras, mas a meta mesmo que eles querem atingir é você, pastor, é você, professor, é você que está aí na sua casa e tem a liberdade de falar qualquer coisa na internet. Agora, não tem como vencer uma guerra esperando que a liberdade caia no nosso colo e fale, olha, o nosso inimigo entendeu que ele é um tirânico. Não. Nomes precisam ser dados. E eu não tenho dúvidas que a gente precisa ser uma pedra no sapato desses canalhas covardes, sabe, frouxos, porque se escondem atrás de togas, se escondem atrás de gabinetes, mas não têm a liberdade de andar no meio do povo como nós temos. Não tem a liberdade. Então, eu não posso falar muita coisa aqui que eu sei, de muita coisa que eu tenho conversado, mas essas palavras vêm do fundo do meu coração, e para quem está escutando, eu te peço, não desista da gente continuar lutando, porque eu não sou daqueles, para poder finalizar, de que tá no meio de uma guerra e fala assim, gente, não adianta mais a gente lutar, olha lá o inimigo, ele é muito grande, nós já tentamos todas as estratégias possíveis, a gente não faz isso no meio de uma guerra. Ah, Nicolas, mas uma faca, um garfo não é uma arma de guerra. Mas na hora, se você precisar pegar um garfo para poder atacar alguém, você vai atacar. Existem coisas agora que precisam ser da mesma maneira. A gente não precisa somente atacar o nosso inimigo, a gente precisa fortalecer o nosso exército. Precisa dizer para você que está assistindo aí o Bradock agora o seguinte, não importa o que outras pessoas digam, o que pessoas desanimadas dizem sobre o que está acontecendo no Brasil, a história vai ser contada, e daqui 30 anos, se Pacheco, Alexandre de Moraes continuar nessa toada, eles serão lembrados por covardes, traidores da pátria, pessoas que rasgaram a nossa Constituição. Mas daqui 30 anos, eu creio, que pessoas vão também valorizar o sacrifício que nós fizemos. Olha, o Daniel Silveira está preso agora em Bangu como um criminoso. Felipe G. Martins ficou 1 ano preso. Nós temos diversas pessoas, sabe, inocentes que foram presas no 8 de janeiro, e eu tenho contato com elas até hoje. Eu vejo o sofrimento delas, eu sei do choro delas. Eu fico num sentimento de impotência gigantesco. Eu falo assim, caramba, bicho, eu tô aqui jantando, eu tô aqui vendo a minha filha, enquanto tem gente presa por conta de um canalha, igual o ministro Alexandre de Moraes, que está fazendo isso por vingança a Bolsonaro. A vingança a um político, e está colocando 17 anos de cadeia, sendo que o maior corrupto dessa nação, que foi o Lula, foi solto, e o maior mentor de todo o escândalo de corrupção, que foi José Dirceu, estava discursando sobre democracia lá no Senado, que é a casa do povo, onde o senhor Rodrigo Pacheco é presidente. Então, assim, o que eu vou fazer com essa indignação? Eu tenho 28 anos, poderia pegar meu visto, ir embora para os Estados Unidos e falar, olha, que se lasque vocês, realmente não tem jeito, mas eu não irei morrer, eu não irei passar a minha vida, sabe, me arrependendo por aquilo que eu deixei de fazer. Sabe, eu morro talvez pecando pelo excesso, mas eu não vou pecar por omissão. E eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu não falo isso aqui como um jovem inocente ou ingênuo ou com uma esperança vã, não. Eu falo isso aqui do fundo do meu coração. Eu choro por essa nação, eu oro pelo Brasil, eu oro pelas pessoas que estão presas, eu oro pelos meus inimigos, eu oro pelo Alexandre de Moraes, eu oro pelo Rodrigo Pacheco, eu oro pelos nossos deputados, eu não brinco com aquilo que está nas nossas mãos.
Mas o povo brasileiro precisa assumir esse propósito de parar querer terceirizar as responsabilidades a outras pessoas. Ah, porque se fulano de tal não for no dia 7, eu não vou. Frouxo que você é. Ah, porque no dia 7 a gente não pode falar sobre o Fora Moraes. Como assim? Como assim que no dia 7 a gente não pode falar sobre tirar o cara que está acabando com o nosso país? Mais uma vez, a gente precisa de homens corajosos. Eu não lembro, confesso, eu não lembro qual foi medidas legislativas que o Winston Churchill fez. Mas eu lembro dos discursos dele. Eu não lembro quais foram as medidas jurídicas que Martin Luther King fez para poder acabar com a apartheid. Mas eu lembro dos discursos que ele fez. Então, não vamos subestimar a nossa voz, a nossa capacidade de comunicação e a nossa condição de mudar esse país. Eu não acredito que as coisas acabaram. A brasa mais quente que existe, um dia ela ainda vai se esfriar. Pode ter certeza disso.